Suponhamos que alguém está na praia, ou no rio, ou na piscina, a nadar, e de repente ele começa ali a se afogar. E as pessoas, na tendência de lhe salvar, lançam para ele aquelas boias de salva-vida, né? Ele, em vez de pegar aquela boia, por sua vez, ele afasta-se daquela boia. Pela insistência das pessoas, ainda continuam a lançar para ele as boias na sua direção. Continua a lançar as boias na sua direção. Vê que ele não quer pegar aquelas boias, mas as pessoas não param de lançar as boias para ele. Mas mesmo assim, ele por sua vez pega, larga, ao ponto de não se salvar. Há que nos perguntar que tipo de nome daríamos a essa pessoa. O que nós vamos achar ou pensar sobre aquela pessoa. Se fosse numa sala de aula, eu daria o privilégio de cada um responder, consoante a sua maneira de pensar, a respeito daquela pessoa. Mas como não é na sala de aula, é uma conversa limitada, acredito que a primeira coisa que a gente ia fazer ou ia pensar seria de darmos vários nomes cujo seu sinônimo é de loucura. Chamaríamos ele de maluco, um louco. E em seguida iríamos proferir as mesmas palavras que uma vez Ali bin Abi Talib disse: Ajibtu liman yahlak wa najatu ma'ah. Nós iríamos proferir palavras semelhantes a estas palavras do Ali bin Abi Talib, por causa do comportamento desta pessoa, que tanto fez o possível de salvar e ele não quis salvar. E Ali bin Abi Talib, ele disse que Ajibtu liman yahlak wa najatu ma'ah, que eu fico admirado para quem se deixa destruir enquanto há consigo a salvação. Diríamos isso. E Ali bin Abi Talib, quando proferiu essas palavras, algumas pessoas questionaram a ele qual seria a salvação. O Ali bin Abi Talib respondeu que al-istighfar, que é o pedido de perdão. E, estimados irmãos, nós estamos num mar de pecados. Estamos mergulhados no pecado. E Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua misericórdia, Ele nos proporcionou esta boia de salvação, que é o istighfar. Allah nos proporcionou esta boia de salvação, que é o istighfar. E sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala, ao nos proporcionar este meio de salvação, que é o istighfar, por sua vez, Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, aconselha a nós, exorta a nós, para cada vez mais pedirmos o perdão a Ele. E veja o que Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith al-Qudusi: chama o ser humano, ya ibadi, ó meus servos, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Na verdade, vós cometeis irregularidades, pecados, dia e noite. O exemplo disso, há aquelas pessoas que de dia estão a dormir. Neste momento eles estão a dormir. Quando anoitece, já estão aí nas casas de dono a roubar, a assaltar, a agredir as pessoas. Significa que este tipo de pecado ele só especificou para praticar na calada da noite. E há pessoas que de dia parecem serem santos, mas quando anoitece, mulher não lhe passa a vista. E Allah em frente disso o quê? Wa ana aghfiru dhunuba jamia. Eu perdoo todos os pecados. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele perdoa todos os pecados. Um dos hikmah de Allah é dele perdoar todos os pecados que nós cometemos. A condição dele quiser. Assim como ele diz, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que na verdade Allah não perdoa a quem lhe associa com qualquer coisa, a quem comete o shirk, e perdoa todo tipo de pecado se ele quiser. Estimados irmãos, esta, como eu dizia,
é uma boia de salvação que Allah subhanahu wa ta'ala lançou para nós. É uma boia de salvação que está ao lado de nós ou à frente de nós. É uma boia de salvação em que cada um anda com ela, trilha com ela. Mas o que acontece é que muitos de nós descartamos esta boia de salvação. Descartamos, desprezamos, sentimos a preguiça de pedir o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. E de que jeito nós descartamos? Há pessoas que quando cometem o pecado, eles não se preocupam em pedir o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Cometem o pecado, ficam à vontade, como se nada tivesse acontecido. E permanecem com seus pecados até a sua morte. Esse é um grupo de pessoas. E outro grupo é aqueles que, alhamdulillah, esta palavra está na ponta das suas línguas. Eles pedem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala cada vez mais, mas ao pedir o perdão não são sinceros para com Allah. E são os mesmos que quando estão nas mesquitas ou quando estão em qualquer lugar dizem astaghfirullah, astaghfirullah, Allah me perdoa aquele pecado que eu fiz, aquele roubo que eu cometi, Allah, aquele zina que eu cometi, aquele juro que eu cometi. E no dia seguinte ele continua com o mesmo pecado. Continua com o mesmo pecado. Já é um pecado rotativo. Comete astaghfirullah, comete astaghfirullah. Esse também é um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas. Então, estimados irmãos, nós, como servos de Allah, nós, como pecadores, nós, como gentes que esperamos a salvação de Allah subhanahu wa ta'ala, é preciso apegarmos esta boia de salvação que Allah subhanahu wa ta'ala lança para nós. E não devemos esquecer que o istighfar é o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os nossos pecados. E uma coisa que nós devemos entender é de que Allah, ele gosta de ser pedido. E uma das coisas que o ser humano deve fazer, em especial o muçulmano, é pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o maghfirah. Nós não podemos ficar à vontade, nós não podemos ficar relaxados quando se trata de pedir o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Isto porque Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou os seus pecados anteriores e posteriores, ele nunca parou de fazer o perdão, o pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como ele dizia: Wallahi, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin akthar min 70 marra aw 100 marra. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aquele que foi escolhido por Allah, aquele que o seu Jannah foi garantido em vida, aquele que os seus pecados foram perdoados, seja os pecados anteriores, assim como os pecados posteriores, mas ele nunca parou de pedir o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. E quem somos nós para deixarmos de pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala? Para negligenciarmos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala? Pecadores como nós, dia e noite estamos a cometer o pecado. Logo ao sair da mesquita, só um pé para fora é motivo de cometermos o pecado. Dentro da mesquita, cometemos o pecado. A realidade, nós vimos isso. Há pessoas que vêm na mesquita com duas intenções: de roubar os chinelos dos irmãos muçulmanos, de roubar os celulares dentro das mesquitas. E por que não os Coranes estão ali? Vem na mesquita, faz-se de ler o Corão, repara ali, repara aqui, não vê ninguém, coloca o Corão na pasta e vai-se embora. Ainda dentro da mesquita, onde ele veio pedir o perdão a Allah, onde ele veio pedir maghfir Allah subhanahu wa ta'ala, está a roubar.
Será que há motivos de nós ficarmos relaxados e chegarmos ao ponto de relaxarmos mesmo na totalidade e não pedirmos maghfirah a Allah subhanahu wa ta'ala? Prezados irmãos, Allah Ta'ala diz: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah Ta'ala diz: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا, quem pratica uma malidade, أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, ou comete injustiça para si mesmo, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, e depois ele reconhece daquilo que ele fez do errado e pede maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, o que Allah diz: Yajidillaha ghafuran rahim, encontrará Allah o perdoador e misericordioso. Então, o maghfirah é um dos motivos de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os nossos pecados, mas há que salientarmos que só Allah nos perdoará quando o nosso maghfirah for sincero. For sincero. E a sinceridade do maghfirah é o quê? É pedirmos de Allah o perdão, estarmos cientes que Allah irá nos perdoar e lutarmos para deixar aquele tipo de pecado. Só assim é que iremos nos salvar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ou é que teremos a salvação de Allah subhanahu wa ta'ala. E veja só, estimados irmãos, uma das virtudes do maghfirah, Allah Ta'ala diz ainda: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, que Allah Ta'ala não castigará enquanto eles pediram o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. E nós cometemos pecados e acumulamos os pecados, e iremos nos surpreender no dia de amanhã, que é o dia de Qiyamah. E essa surpresa será para si mesmo. Será para si mesmo. E será maior porque Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para ti uma boia de salvação, que é o istighfar, e você não quis aproveitar, como aquele exemplo que nós temos, que alguém estava a se afogar no mar e lançou-se para ele uma boia de salvação e ele nem queria pegar a boia. E as pessoas insistiam a lançar as boias para ver se pelo menos ele pegava. Naquilo dele entender que está homem a insistir, ele pegava, deixava até se afogar. E esse é a nossa realidade. Nós, às vezes, estamos aí, astaghfirullah, só de boca vazia. Mas, na verdade, nada fizemos, ou nada, não pedimos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala com aquela dignidade, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa nos perdoar. E, estimados irmãos, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse: Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Este istighfar que nós deixamos ao relento, que nós desprezamos, que nós sentimos a preguiça de fazer, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse: Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Triunfará aquela pessoa que no dia de Qiyamah, no seu livro de registro, irá encontrar muito pedido de perdão, muito istighfar. E nós passamos todo dia a falarmos palavras inúteis, palavras difíceis, palavras que não nos diz respeito, e nem pouco incluímos o maghfirah de Allah, e nem pouco nos recordamos de Allah subhanahu wa ta'ala. Você depara com um muçulmano, uma hora inteira está a falar de assuntos que não lhe diz respeito. Até você fica admirado, mas este é muçulmano,
nem qala Allah, nem qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Está ali a falar coisas tão difíceis, mas simples palavra, tão fácil de compreender, tão fácil de praticar, que astaghfirullah wa atubu ilayh, ele nem consegue proferir ao longo do dia. E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou-nos um conselho a dizer que não se desmoralizem no pedido do maghfirah. Não se cansem em pedir o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Peçam o perdão em qualquer lugar onde estiverem. No mercado, em casa, na rua, em especial nas mesquitas. E o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: isto porque vocês não sabem o quando descerá o maghfirah de Allah ta'ala. Então nós não devemos ficar desesperados. Allah ta'ala diz: la taqnatu min rahmatillah. Não devemos ficar desesperados com a misericórdia de Allah. E uma das misericórdias de Allah que o muçulmano não deve ficar desesperado é o seu perdão. Porque Allah subhanahu wa ta'ala prometeu perdoar a quem pede o perdão com toda sinceridade. Então, estimados irmãos, vamos pedir, termos o hábito, o costume, o espírito de pedirmos o maghfirah a Allah subhanahu wa ta'ala, porque constantemente o ser humano comete perdão. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Uma vez veio um homem perante o Hassan al-Basri. E aquele homem disse para o Hassan al-Basri: o que faço para que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-me filhos? O homem disse para o Hassan al-Basri que o que eu faço para Allah subhanahu wa ta'ala me dar filho? Talvez este homem não fazia filhos, porque não é possível você ter filhos e ir pedir, né? Eu ir procurar ajuda ali, ele está vendo, né? Talvez ele não fazia filhos, né? Temos esse tipo de família, né? Casam um ano inteiro, 2 anos, 3, 5 anos sem filho. Acompanhamos a história do Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Então, este homem foi ter o Hassan al-Basri e disse: o que eu devo fazer para ter filhos? E o Hassan al-Basri disse: peça perdão a Allah. Peça perdão a Allah. E aquele homem foi. Talvez, se fosse nós, diríamos que eu queria uma resposta mais que essa. Mas o homem talvez aceitou e foi-se embora. E de repente veio outro homem. Disse para Hassan al-Basri, colocou a sua preocupação para Hassan al-Basri, a dizer que nós precisamos da chuva. Talvez na aldeia deles cultivavam e a chuva não estava a cair. E sabe muito bem que mesmo você organizar o campo, enquanto não chover, você não vai não vai semear. Para semear precisa de cair a chuva. Principalmente nós aqui na África dependemos muito da época chuvosa, é diferente de outros lados. Mas mesmo assim eles precisam da água, ou precisam da mesma chuva para fazer o quê? Acumular a água e regar as suas machambas. Então o homem disse que na nossa zona não está a chover, precisamos de chuva. O que nós devemos fazer? E Hassan al-Basri disse: peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o homem que estava do lado, ao ouvir aquela conversa, foi ter com Hassan al-Basri e disse: olha, eu estou tão indignado porque apareceram 2 pessoas diante de ti com preocupações diferentes e você deu a mesma solução. O que quer dizer com isso? Está a imaginar? Preocupações bem distantes. Outro falava de filho, outro falava de chuva. Mas Hassan al-Basri deu a mesma proposta. Então aquele homem ficou indignado. Como assim? E o Hassan al-Basri disse o quê? Acaso tu não viste Allah a dizer no Coran
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وحسن البصري disse: olha, tu não ouviste Allah a dizer: استغفروا ربكم, peçam perdão ao vosso Senhor, إنه كان غفارا, Ele é o perdoador. O que nós entendemos aí? Allah, se nós pedimos a Allah o perdão, perdão sincero, não aquele pedido de perdão que a gente faz aí, astaghfirullah, 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 ainda continuamos a cometer pecados. Um pedido de istighfar sincero. Innahu kana ghaffara, Allah é o perdoador. E veja só, em frente, que ele disse, Allah, o que Allah diz? Yursilis samaa alaykum midrara. Allah vos enviará uma chuva em abundância. Wa yumdidakum bi amwalin wa banina. E Allah vos aumentará de bens e filhos e vos fará jardins e rios. Estimados irmãos, vamos analisar o porquê Allah subhanahu wa ta'ala, depois dele falar do perdão, depois dele esclarecer de que quem pede o perdão, Allah lhe perdoa, depois foi falar do quê? Da chuva. Por quê? Vejamos, estimados irmãos, tudo o que nós temos como alimento ou alimentação provém na base da chuva, provém na base da água. Sem água não há produção. E de onde provém a água? Talvez não podemos dizer que estão aí europeus, asiáticos, produzem sem chuva. Mas se nós formos analisar, aquela água que eles conservam para irrigar as suas machambas, sai de onde? Através da chuva. Então, Allah fala da chuva primeiro, porque é o garante da nossa alimentação. Nós produzimos na base da chuva. E depois de nós produzirmos, nos alimentamos. E quando nos alimentamos, ganhamos a força. E quando ganhamos a força, temos a vontade de trabalhar em duas alas. Temos a vontade de trabalhar. Nós às vezes ouvimos pessoas a dizer: eu não consegui ir no trabalho hoje, porque ontem não jantei, porque estou com fome. E não é? Significa que enquanto alguém tiver o estômago vazio, não vai produzir. E a produção consiste em várias maneiras, não é só na machamba. Cada um de nós saiu onde saiu da sua casa e veio aqui no centro da cidade para trabalhar. Para fazer o quê? Para gerar o quê? Rendimentos, para produzir. Mas para sairmos das nossas casas para aqui, foi graças ao quê? Alimentação. É porque comemos alguma coisa para trabalhar. E depois daqui, nós vamos comer alguma coisa para dar a continuidade do fim do dia. Então, é na base da alimentação em que há produção. Então, trabalhando é que Allah nos concederá o baraka de produzir. Em ambas partes, quando nós trabalhamos, recebemos alguma remuneração. Depois de recebermos alguma remuneração, compramos aquilo, compramos isto. Estamos a aumentar os nossos bens. E filhos também, idem. Para nós gerarmos filhos, é graças ao estômago. No dia que você não come, supomos, você naquele dia não almoçou, não jantou, será possível alguém se envolver com a sua esposa? Será possível? Você há de ver. A mulher vai olhar lá, o homem vai olhar lá. Porque todos estão com fome, sem energia. Então, para nós gerarmos filhos, é preciso termos a energia. Eu uma vez ouvi que essas duas coisas é que fazem prevalecer a geração humana: o estômago e o fardo, o sexo.
É que faz prevalecer o quê? A geração humana. Por isso, existem inúmeras vantagens só por nós pedirmos o maghfir Allah subhanahu wa ta'ala. E vejamos, estimados irmãos, quem pede maghfir Allah subhanahu wa ta'ala é o resultado de que ele tem o temor para com Allah subhanahu wa ta'ala. Uma pessoa que não tem o temor para com Allah não pede o istighfar a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque alguém que tem o temor para com Allah, na medida em que ele comete qualquer irregularidade, a primeira coisa que lhe aparece é o dhikr. Lembra-se de Allah. E não tem como alguém lembrar-se de Allah e não fazer o istighfar. E isso é a razão de que esta pessoa tem um taqwa para com Allah. E veja o que Allah disse: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quem teme Allah, Allah lhe dará o quê? Saídas. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. E Allah sustentará a ele sem um ajuste de contas. Então, estimados irmãos, é preciso nós aprendermos, é preciso nós sabermos que o maghfirah é muito importante nas nossas vidas, mas muito importante. E não podemos nos deixar levar com o mundo em que nós estamos. Não podemos deixar ao ponto de nós acumularmos nossos pecados, enquanto temos a salvação em nossas mãos. Assim como dizia Ali bin Abi Talib, ajibtu liman yahlak wa najatu ma'ahu, que fico tão admirado sobre aquela pessoa que se deixa destruir enquanto há consigo a salvação. Então é mau, é doloroso alguém se destruir, deixar-se na destruição, deixar acumular os seus pecados enquanto está consigo a boia de salvação. Enquanto está consigo o quê? A boia de salvação. Então é preciso sempre nós pedirmos maghfir Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala venha de nos perdoar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.